Bom, e na aula de hoje a gente vai ver o aprendizado de máquina no processo de linguagem natural, né? No nosso PLN. Então a gente vai ver como ele se aplica. Hoje também tem prática. Bora pro código. Então vamos lá para a parte prática, né? Primeiro a gente tem que falar um pouco sobre o aprendizado de máquina. É, a gente tem o supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço, né? O supervisionado seria o modelo aprende com exemplos rotulados, como, por exemplo, o identificador de sentimento. A gente rotula quais são os sentimentos bons e quais são os sentimentos ruins, e ele aprende. O não supervisionado, ele vai identificar padrões sem rótulos, né? Por exemplo, quando a gente precisa agrupar documentos semelhantes, né? Então eles são parecidos e a gente vai precisar juntar eles. Mas aí também não tem tanto problema. É um padrão que a gente precisa encontrar, mas a gente não sabe qual é. Então a gente usa o não supervisionado. E aí o pro reforço seria o tentativa e erro, como por exemplo os chatbots adaptativos, né? Quando eles te dão uma resposta, você fala, essa resposta está errada, e ele traz para você outra resposta até que ele acerte e ele vai aprendendo com esse erro, né? Também tem as aplicações do aprendizado de máquina, que seria a classificação de texto, spam e não spam, análise de sentimentos, reconhecimento de entidades, identificar nomes, locais e organizações de um texto, a tradução automática, que seria o tradutor, e também a modelagem de tópicos, né? Identificar os temas principais de um texto. Então, como a gente faria isso de uma forma, da forma do código, né? Eu tenho um código para a gente utilizar aqui. Primeiro, a gente precisa fazer essa instalação aqui, né? Trazer um modelo para a gente utilizar. Ele vai fazer essa instalação. E aí, enquanto isso, a gente vai utilizar, a gente vai fazer um classificador de entidade. Então, a gente vai colocar uma mensagem e ele vai trazer para a gente as entidades presentes e o que são essas entidades, né? A classificação delas. Se seria pessoa ou uma organização, entende? Então, ele traz para a gente e ele consegue identificar dentro desse texto. Então, ó, por exemplo, eu vou trazer aqui. A gente tem um modelo que a gente vai utilizar. E aí o texto seria: Elon Musk é o CEO da Tesla e da SpaceX, empresas sediadas nos Estados Unidos. E aí o que que ele teria que trazer? Ele teria que trazer, Elon Musk é uma pessoa, Tesla é uma organização, SpaceX é uma organização, Estados Unidos pode ser uma organização ou pode ser uma localização, depende de como ele analisar isso, né? Então, ó, aí eu coloco o nosso código para rodar e ele vai trazer essa resposta pra gente. Demora um pouquinho mesmo, porque ele está fazendo uma grande análise. E aí a gente consegue ver que é uma etapa já mais complexa. E aí ele trouxe pra gente, ó. Entidade Elon Musk é o tipo person, né? Pessoa. Tesla é uma organização. SpaceX é uma organização. Estados Unidos é uma organização. Ele não trouxe como uma localização pra gente, né? E aí seria uma forma da gente estar fazendo essa identificação de entidade. E aí eu poderia trazer aqui também, por exemplo, um modelo atual. Deixa eu pensar aqui, uma pessoa já do Brasil. Vou trazer um exemplo que eu pensei aqui agora, tá? A Larissa Manuela é dona da operadora Laricel, que opera no Brasil. E aí a gente pode ver se ele identificaria as entidades, né? Fugindo já desse modelo pronto. E aí, ó, ele trouxe aqui a Larissa, ele acabou dividindo as palavras aqui, ó, Manuela, mas aqui seria uma palavra só, né? Então, a Larissa Manuela identificou como organização, né? O oi do Manuela seria uma pessoa e o lá a organização. Então aqui ele já errou, mas a gente pode ver que ele tenta identificar. Ó, ele conseguiu identificar que o Laricel é uma organização e ele trouxe o Brasil aqui, ó, como uma localização. Então a gente já consegue ver que ele consegue identificar países também como localização ao invés de uma organização. Então a gente pode trazer mais exemplos também. O Pelé foi o maior
o maior jogador da seleção brasileira. Vamos ver como ele vai trazer isso pra gente? P, ele identificou como uma pessoa, o ELE como organização e seleção brasileira também como organização. Então ele identificou que a seleção realmente é uma organização, mas aí ele acabou separando aqui, né? Esse o Pelé, né? Acabou virando outras duas palavras. Ele faz essa divisão para uma análise dele mesmo e aí acaba ficando assim. Mas não tem problema também, né? Ele acaba fazendo dessa forma. E aí a gente pode fazer mais uma análise também, mais algumas análises para a gente conseguir, conseguir identificar isso. Então, vamos dar um exemplo, né? Eu vou usar eu como exemplo, né? O Marcos é professor do Senai e está ensinando no Senai Play. Vamos ver como fica. Ó, ele identificou como uma organização, né? Apesar de ser só uma letra aqui. Marcos, ele identificou como uma pessoa, então ele realmente identificou que são uma pessoa. Do Senai, ele identificou como uma organização. Sena, ele identificou como MISC, que aí eu já não sei dizer o que seria. E aí, mas é um tipo de entidade. E o I como organização. Então ele separou o Senai de novo, ó. Ele aqui identificou o Senai, né, do Senai como organização. Mas apenas Senai ele separou nesses dois tipos de entidade, uma organização e esse MISC aqui. Então, ele consegue identificar para a gente as entidades, mas ele traz dessa forma, ele traz particionado às vezes. Mas aí ele aprende também, isso é com base no que ele aprendeu, ele faz a análise do nosso texto e identifica as entidades. Então, é dessa forma que a gente consegue trazer identidade, né? Então, é isso que a gente tem na parte prática. E aí, o que você achou? Também com poucos recursos, né? Dentro do Google Colab, a gente pode fazer a utilização da linguagem Python. Então, fica simples de entender, né? Fica um código simples e também traz para a gente esses recursos. Não precisa ter uma máquina potente, né? Um computador muito caro, como é de se imaginar. Você pode fazer apenas com os recursos que você tem na sua própria casa. E aí, então, a gente viu hoje os tipos de aprendizado, né? A gente viu sobre o aprendizado supervisionado, o não supervisionado e o de reforço, e também a gente viu as aplicações, né? Que seriam dentro da classificação de texto, reconhecer entidades, né? Que naquele exemplo tem, por exemplo, reconhecer o Elon Musk, que a Tesla é uma empresa, que os Estados Unidos é uma organização, e aí também tem a tradução automática e também tem a modelagem de tópicos, né? Que foi tudo explicado durante esse processo de código, né? E aí, essa foi a aula de hoje. Até a próxima!